São José é frequentemente chamado de o Santo do Silêncio. Há momentos na história em que Deus escolhe agir não através de reis poderosos ou grandes guerreiros, mas através do silêncio de um coração humilde. Entre as páginas do Evangelho, existe um homem que quase não fala. Ainda assim, sua vida ecoa através dos séculos como uma das maiores expressões de fidelidade que o mundo já conheceu. Esse homem é São José. Ele não pregou multidões como Jesus Cristo, não escreveu cartas como São Paulo, nem realizou grandes discursos registrados nas Escrituras. No entanto, recebeu uma missão que nenhum outro homem na história recebeu: proteger, educar e amar o próprio Filho de Deus feito homem. A vida de São José é uma história de silêncio cheio de significado, de trabalho simples que se transforma em santidade, de confiança total na vontade de Deus mesmo quando o caminho parece incompreensível. Durante séculos, cristãos de todas as partes do mundo contemplaram sua figura como modelo de pai, de trabalhador, de esposo fiel e de servo obediente ao Senhor. A Igreja o chama de guardião da Sagrada Família, patrono da Igreja Universal e exemplo de confiança absoluta na providência divina. Para compreender a grandeza de sua missão, é preciso voltar no tempo, até uma terra marcada por esperança e sofrimento. Naquele período da história, a antiga terra de Israel vivia sob o domínio do poderoso Império Romano. O povo judeu carregava no coração uma promessa antiga: a chegada do Messias, o Salvador prometido por Deus através dos profetas. As ruas das pequenas cidades da Galiléia eram simples, cheias de poeira e de vida cotidiana. Pastores conduziam rebanhos pelas colinas, comerciantes vendiam seus produtos nas pequenas feiras, e famílias inteiras trabalhavam arduamente para sobreviver. Entre essas cidades estava Nazaré, um lugar pequeno, quase desconhecido no vasto mapa do mundo antigo. Foi ali que viveu José. As Escrituras revelam que ele pertencia à linhagem do grande rei Davi, o que significava que sua família carregava uma herança espiritual profunda dentro da tradição judaica. Apesar dessa nobre descendência, José não vivia como um príncipe ou homem rico. Ele era um trabalhador. Os evangelhos o apresentam como um tecton, palavra grega usada para descrever um artesão, alguém que trabalhava com madeira e também com pedra, construindo casas, portas, ferramentas e móveis. Em termos simples, José era um carpinteiro. Seu dia começava cedo, muitas vezes antes do nascer do sol. As ferramentas simples, o cheiro da madeira recém-cortada, o esforço das mãos calejadas, tudo fazia parte da vida daquele homem justo. Mas sua verdadeira riqueza não estava em suas posses. Estava em sua fé. Os evangelhos descrevem José como um homem justo. Na tradição judaica, essa palavra tinha um significado profundo. Um homem justo era aquele que buscava viver de acordo com a lei de Deus, com integridade, compaixão e reverência. José conhecia as Escrituras, participava das orações na sinagoga, celebrava as festas religiosas do povo de Israel. Seu coração estava voltado para Deus. Provavelmente, como muitos jovens de sua época, ele cresceu aprendendo os salmos, ouvindo as histórias dos patriarcas e dos profetas, aguardando com esperança o cumprimento das promessas divinas. A infância de José não foi registrada em detalhes pelos evangelhos, mas a tradição cristã preserva a imagem de um jovem humilde, trabalhador e profundamente fiel. Enquanto muitos sonhavam com riquezas ou poder, o coração de José parecia desejar algo diferente: viver uma vida simples, mas totalmente dedicada ao Senhor. Com o passar dos anos, José tornou-se conhecido em Nazaré como um homem digno e de confiança, um homem de palavra, um homem de oração. Foi então que sua vida tomou um rumo inesperado. Entre as jovens da cidade vivia uma moça chamada Virgem Maria. Maria também era conhecida por sua pureza, humildade e fé profunda. Desde muito jovem, seu coração parecia completamente entregue a Deus. Segundo a tradição cristã, o encontro entre José e Maria não foi apenas um simples acontecimento humano. Era parte de um plano muito maior, preparado por Deus desde toda a eternidade. Na cultura judaica da época, o casamento era precedido por um compromisso formal chamado de esposório. Era um vínculo sério, reconhecido pela comunidade,
ainda que o casal não vivesse junto imediatamente. José e Maria estavam nesse período de compromisso quando um acontecimento extraordinário começou a transformar a história do mundo. Maria havia recebido a visita do arcanjo Gabriel, que lhe anunciou que ela conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo. Esse filho seria o Salvador prometido. Mas José ainda não sabia disso. Quando percebeu que Maria estava grávida, seu coração enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida. A lei judaica era rígida em relação a situações assim. Muitos homens teriam reagido com indignação ou condenação pública. Mas José não era um homem comum. Ele era justo. E sua justiça era marcada pela misericórdia. O Evangelho segundo São Mateus conta que José, não querendo expor Maria à vergonha, pensou em deixá-la discretamente. Naquele momento de dor e confusão, ele buscava fazer o que acreditava ser o mais correto diante de Deus. Talvez tenha sido uma das noites mais longas de sua vida. Uma noite de silêncio. Uma noite de oração. Uma noite em que um homem justo lutava interiormente para compreender os caminhos misteriosos do Senhor. E foi exatamente nesse momento que Deus falou. Durante o sono, José recebeu uma visita celestial. Um anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe revelou o segredo que mudaria para sempre a história da humanidade. Maria não havia sido infiel. O filho que ela carregava em seu ventre era obra do Espírito Santo. E José tinha uma missão sagrada. Ele deveria receber Maria como sua esposa e tornar-se o guardião do menino que nasceria. Esse menino seria chamado Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo. Quando José despertou daquele sonho, algo dentro dele estava completamente transformado. Sem exigir explicações, sem pedir provas, sem hesitar, ele simplesmente confiou. E assim começou uma das histórias de fé mais profundas já vividas por um ser humano. Quando o amanhecer daquele dia chegou a Nazaré, José já não era o mesmo homem que havia se deitado na noite anterior. O sonho que receberá não era apenas uma visão passageira. Era uma revelação, um chamado direto do céu, um momento em que a vontade de Deus havia tocado profundamente sua vida. E José, com a simplicidade que marcava sua alma, respondeu da única forma que conhecia, obedecendo. Sem questionar, sem exigir sinais, ele acolheu Virgem Maria como sua esposa. Aos olhos da pequena comunidade, aquele gesto significava assumir também a responsabilidade pela criança que ela carregava. Para muitos, talvez fosse uma decisão incompreensível. Para José, porém, era simplesmente a vontade de Deus. Naquele instante silencioso da história, um carpinteiro humilde tornava-se o guardião do maior mistério da humanidade. Dentro do ventre de Maria crescia um menino que seria conhecido como Jesus Cristo, o Filho de Deus que entraria no mundo, não com poder político ou força militar, mas com a fragilidade de uma criança. E Deus havia confiado esse tesouro a José. Os meses que se seguiram foram marcados por uma mistura profunda de serenidade e responsabilidade. José continuou seu trabalho cotidiano, moldando madeira e construindo objetos para os moradores da região. As ferramentas continuavam as mesmas. O pequeno ateliê continuava simples, mas dentro de seu coração havia uma consciência nova. Cada gesto de trabalho era agora também um ato de serviço ao plano divino. José sabia que precisava preparar um lar, um lugar seguro onde Maria pudesse viver com dignidade e onde o menino prometido pudesse crescer protegido. Enquanto isso, acontecimentos políticos começaram a movimentar toda a região da Judéia. O imperador de Roma havia decretado um recenseamento em todo o território dominado pelo Império Romano. Cada família precisava registrar-se na cidade de origem de sua linhagem. Por ser descendente da casa do antigo rei Davi, José deveria viajar até Belém, na região da Judéia. Era uma viagem longa e cansativa. Maria estava nos últimos meses da gravidez, e o caminho entre Nazaré e Belém atravessava colinas, vales e estradas poeirentas que exigiam dias inteiros de caminhada. Ainda assim, José preparou tudo com cuidado. Providenciou o necessário, organizou a viagem e conduziu Maria com atenção e ternura.
Talvez durante aquelas noites de descanso ao longo do caminho ele olhasse para o céu estrelado e recordasse as antigas promessas feitas por Deus ao povo de Israel. Promessas de salvação, de redenção, de um Messias que viria restaurar a esperança do mundo. E agora, de maneira quase impossível de compreender, aquela promessa estava crescendo dentro da própria família que ele protegia. Quando finalmente chegaram a Belém, a pequena cidade estava cheia de viajantes vindos de várias regiões para cumprir o recenseamento. Casas estavam lotadas, hospedarias não tinham espaço, e as ruas estavam movimentadas como raramente se via. José procurou um lugar onde Maria pudesse descansar. Bateu em portas, conversou com moradores, buscou alguma solução. Mas tudo parecia ocupado. Foi então que encontraram abrigo em um lugar simples, um espaço onde animais eram mantidos durante a noite. Ali, longe do conforto das casas e longe das atenções do mundo, aconteceu um dos momentos mais extraordinários da história humana. Maria deu à luz. Naquela noite silenciosa em Belém, nasceu Jesus de Nazaré. O Filho de Deus veio ao mundo envolto em panos simples e colocado em uma manjedoura. E ao lado daquela criança estava José, o homem escolhido por Deus para ser seu pai na terra. Podemos imaginar o silêncio daquele momento, o olhar de Maria contemplando o recém-nascido, o coração de José cheio de reverência, diante do mistério que estava diante de seus olhos. Ele sabia que aquele menino não era apenas seu filho, era o Salvador prometido. Os evangelhos contam que naquela mesma noite pastores das redondezas foram guiados por anjos até o local do nascimento. Eles chegaram com espanto e alegria, contando que haviam ouvido uma mensagem celestial anunciando a chegada do Messias. José ouviu aquelas palavras com o coração atento. Cada acontecimento parecia confirmar aquilo que o anjo lhe revelara no sonho. Dias depois, outra visita surpreendente aconteceu. Sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando pelo rei dos judeus que havia nascido. Guiados por uma estrela, esses homens, conhecidos na tradição cristã como os magos, encontraram o menino e ofereceram presentes preciosos. Entre eles estavam ouro, incenso e mirra, presentes dignos de um rei. Mas enquanto alguns reconheciam a grandeza daquele nascimento, outros começavam a sentir medo. O governante da região, Herodes, o Grande, viu na notícia de um novo rei uma ameaça ao seu poder. Movido por paranoia e crueldade, ele ordenou uma ação terrível: a morte de todas as crianças pequenas da região de Belém. Mais uma vez, Deus interveio. Durante a noite, José recebeu outro sonho. Um anjo do Senhor apareceu e lhe disse para levantar-se imediatamente, tomar o menino e sua mãe e fugir. O destino seria Egito. Sem demora, José acordou, reuniu Maria e o menino e partiu na escuridão da madrugada. Não havia tempo para hesitar. Mais uma vez, sua vida era guiada pela confiança total na voz de Deus. Assim começou a jornada de exílio da Sagrada Família, uma travessia cheia de incertezas, mas também marcada pela proteção divina. José caminhava agora por terras estrangeiras, longe de sua casa, de seu trabalho e de sua comunidade. Mas levava consigo algo infinitamente mais precioso: a missão que Deus havia confiado a ele, e a certeza silenciosa de que, mesmo nos caminhos mais difíceis, o Senhor nunca abandona aqueles que confiam nele. A terra do Egito recebeu aquela pequena família como refúgio em um momento de perigo. Para muitos estrangeiros, viver ali significava começar tudo novamente. Era necessário encontrar trabalho, aprender novos costumes e adaptar-se a uma realidade desconhecida. Para São José, esse período representou mais uma prova silenciosa de sua fidelidade. Ele havia deixado para trás sua oficina, seus clientes e a vida simples que construíra em Nazaré. Agora, em uma terra estrangeira, precisava sustentar sua família mais uma vez com o trabalho das próprias mãos. É provável que tenha encontrado pequenos serviços como artesão, reparando ferramentas, construindo móveis ou ajudando em obras simples. O som da madeira sendo moldada, o esforço do trabalho diário e o cuidado com cada detalhe continuavam sendo parte de sua rotina. Mas agora cada esforço carregava um significado ainda mais profundo.
Aquele homem trabalhava para sustentar o Filho de Deus. Enquanto o mundo seguia seu curso, sem imaginar o que acontecia em meio àquela vida humilde, o menino Jesus Cristo crescia protegido pelo amor de Maria e pelo cuidado firme de José. Os evangelhos não descrevem muitos detalhes desse período. No entanto, a tradição cristã sempre contemplou esses anos como uma verdadeira escola de santidade. Ali, no silêncio da vida cotidiana, Deus ensinava ao mundo que a santidade não nasce apenas em grandes acontecimentos, mas também nos gestos simples de cada dia. José acordava cedo, como sempre fizera. Preparava suas ferramentas, organizava o trabalho. Antes de sair, certamente dirigia seu coração a Deus em oração. Maria cuidava da casa e do menino. E Jesus crescia vendo diante de si o exemplo de um homem justo. Foi com José que Jesus aprendeu o valor do trabalho. Foi com José que ele observou a paciência diante das dificuldades. Foi com José que ele viu como um homem pode viver em profunda união com Deus mesmo sem pronunciar grandes palavras. O tempo passou, e um novo sinal veio do céu. Mais uma vez, durante o sono, um anjo apareceu a José e lhe anunciou que Herodes, o grande, havia morrido. O perigo que ameaçava o menino havia passado. Era hora de voltar para casa. Assim, José reuniu Maria e Jesus e iniciou o caminho de retorno à terra de Israel. A jornada era longa, mas carregada de esperança. Eles regressaram para a região da Galileia, estabelecendo-se novamente em Nazaré. Ali recomeçaram sua vida simples. A pequena casa voltou a ser preenchida pelo som das ferramentas de carpintaria, pelo movimento da vida cotidiana e pela presença tranquila daquela família que carregava um mistério tão profundo. Os anos seguintes ficaram conhecidos na tradição cristã como a vida oculta de Jesus. Durante cerca de 3 décadas, quase nada foi registrado publicamente sobre esses anos. No entanto, para a fé cristã, esse silêncio revela algo essencial. O próprio Filho de Deus escolheu viver grande parte de sua vida em uma família simples, aprendendo, crescendo e partilhando da vida humana comum. E no centro dessa vida estava José. Ele ensinava Jesus a trabalhar com madeira, a medir, a cortar, a construir. A oficina tornava-se uma verdadeira escola de vida. Ali, entre pedaços de madeira e ferramentas simples, acontecia algo extraordinário. O Criador do universo aprendia, na condição humana, o ofício de um carpinteiro. Podemos imaginar o jovem Jesus observando atentamente cada gesto de José, talvez perguntando, talvez ajudando, talvez tentando repetir os movimentos com mãos ainda pequenas. José, por sua vez, cuidava dele com o amor silencioso de um pai. Não era um amor feito de discursos grandiosos, mas de presença constante. Ele ensinava através do exemplo. Ensinava através da paciência. Ensinava através da fidelidade. A tradição cristã sempre contemplou essa relação com profunda emoção. O homem que carregava em seus braços o menino Jesus sabia, no íntimo, que estava diante de um mistério que ultrapassava qualquer compreensão humana. Ainda assim, sua missão não era dominar esse mistério. Era servi-lo. E ele o fazia com todo o coração. Entre os poucos episódios da juventude de Jesus narrados nos evangelhos, um deles revela novamente a presença firme de José. Quando Jesus tinha cerca de 12 anos, a família viajou para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa judaica. Era uma tradição importante para os judeus, e famílias inteiras faziam essa peregrinação todos os anos. Após a celebração, no caminho de volta, José e Maria perceberam que Jesus não estava entre os familiares e conhecidos que viajavam com eles. A angústia tomou conta de seus corações. Durante 3 dias procuraram pelo menino. Finalmente o encontraram no templo de Jerusalém, conversando com os mestres da lei, surpreendendo a todos com sua sabedoria. Maria falou com emoção sobre a preocupação que sentiram. E Jesus respondeu que precisava estar na casa de seu pai. Mesmo sem compreender completamente aquelas palavras, José permaneceu fiel em sua missão. Ele continuou cuidando, protegendo e guiando aquela família com a mesma dedicação de sempre. Assim seguiram os anos em Nazaré. Anos de silêncio. Anos de trabalho. Anos de santidade escondida. O mundo ainda não sabia,
Mas ali estava um dos maiores exemplos de fé da história. Um homem que viveu inteiramente para cumprir a vontade de Deus, mesmo quando essa vontade se manifestava apenas nas pequenas responsabilidades do cotidiano. Os anos que se passaram em Nazaré foram marcados por uma tranquilidade simples, mas profundamente significativa. A pequena casa da Sagrada Família tornou-se um espaço onde o amor, o trabalho e a fé se entrelaçavam de maneira harmoniosa. Ali, o tempo parecia correr de forma serena. O menino Jesus Cristo crescia em sabedoria, em estatura e em graça, como afirmam os evangelhos. Cada ano trazia novas descobertas, novas habilidades e uma maturidade cada vez maior. E ao lado dele estava São José, o homem silencioso que havia recebido de Deus uma das missões mais extraordinárias já confiadas a um ser humano. Embora as Escrituras falem pouco sobre essa fase da vida de José, a tradição cristã reconhece que seu caminho não foi livre de desafios e provações. A vida de um trabalhador naquela época era marcada por esforço constante. Não existiam garantias de sustento estável, nem segurança econômica. Cada dia de trabalho era necessário para garantir o pão da família. José enfrentava o cansaço físico das longas jornadas de trabalho, o peso das responsabilidades e as preocupações naturais de quem cuida daqueles que ama. Ainda assim, seu coração permanecia firme. A fé que o guiara desde o início continuava sendo sua força. Ele não era um líder famoso, não ocupava cargos de autoridade religiosa, não era conhecido além dos limites de sua pequena cidade. No entanto, sua vida se tornava um testemunho profundo de fidelidade a Deus. A santidade de José florescia no silêncio. Era uma santidade construída nos gestos cotidianos, no cuidado com Maria, na proteção de Jesus, na honestidade do trabalho, na confiança silenciosa na providência divina. A tradição cristã contempla José também como um homem de profunda vida interior. Mesmo sem palavras registradas nos evangelhos, sua existência revela alguém que escutava Deus com atenção e respondia com prontidão. Foi assim nos sonhos que recebeu, nas decisões difíceis que tomou e nas mudanças de vida que enfrentou. Ele foi o homem que confiou quando tudo parecia incerto. O homem que protegeu quando o perigo ameaçava. O homem que permaneceu fiel quando o caminho exigia coragem. Conforme os anos avançavam, Jesus tornava-se um jovem adulto. A oficina de carpintaria provavelmente continuava sendo o centro da vida familiar. Ali, pai e filho trabalhavam lado a lado, partilhando o esforço e a simplicidade da vida diária. Mas havia algo que José provavelmente percebia com o passar do tempo. A missão de Jesus no mundo iria além da vida escondida de Nazaré. Mesmo que os evangelhos não registrem longas conversas entre eles, podemos imaginar o olhar atento de José observando o crescimento daquele jovem que carregava dentro de si o destino da humanidade. Jesus possuía uma sabedoria incomum, uma serenidade profunda e uma relação única com Deus. José sabia que sua missão como guardião estava chegando lentamente ao seu cumprimento. A tradição da Igreja ensina que São José não estava mais presente quando Jesus iniciou sua vida pública de pregação. Isso levou muitos santos e teólogos ao longo dos séculos a acreditar que José tenha falecido antes do início da missão pública de Cristo. Essa compreensão deu origem a uma das imagens mais comoventes da espiritualidade cristã: a morte serena de José. Segundo essa tradição profundamente venerada, José teria partido desta vida acompanhado pelas duas pessoas que mais amava, Virgem Maria e Jesus de Nazaré. Imagine aquele momento. O homem que dedicou toda a sua vida ao serviço de Deus e à proteção de sua família encontra-se agora no fim de sua jornada terrena. Seus anos de trabalho, suas lutas silenciosas, suas noites de preocupação, suas alegrias simples, tudo se reúne naquele instante final. Ao seu lado estão Maria e Jesus, a mulher que confiou nele, o filho que ele protegeu e educou. A tradição cristã vê nesse momento uma cena profundamente consoladora. José não partiu sozinho. Foi acompanhado pelo amor daqueles que Deus lhe confiou. Por isso, ao longo dos séculos, a Igreja passou a invocá-lo como patrono da boa morte.
Muitos fiéis recorrem à sua intercessão pedindo a graça de também partir desta vida na amizade com Deus, cercados pela paz e pela esperança. Mesmo sem grandes relatos históricos sobre seus últimos momentos, a vida de José fala por si mesma. Ele foi o homem que viveu inteiramente para cumprir a vontade de Deus. Não buscou reconhecimento. Não procurou honra. Não deixou discursos ou escritos. Mas deixou algo muito maior. Deixou um exemplo. Um exemplo de humildade que atravessa os séculos. Um exemplo de confiança que inspira milhões de pessoas. Um exemplo de amor silencioso que continua iluminando famílias, trabalhadores e pais em todas as partes do mundo. E assim, quando sua vida terrena chegou ao fim, sua missão estava completa. O carpinteiro de Nazaré havia cumprido fielmente o papel que o céu lhe confiara. Sua história não terminaria ali. Pelo contrário, com o passar dos séculos, sua figura cresceria cada vez mais na devoção do povo cristão. Depois que Jesus Cristo iniciou sua missão pública pelas cidades e aldeias da Galileia, o nome de São José quase não aparece nos relatos dos evangelhos. O silêncio que marcou sua vida continuou também após sua partida deste mundo. Mas esse silêncio nunca significou esquecimento. Pelo contrário, com o passar dos séculos, os cristãos começaram a contemplar com cada vez mais profundidade a grandeza da missão que Deus havia confiado àquele homem simples de Nazaré. Enquanto os primeiros discípulos anunciavam ao mundo a mensagem de salvação trazida por Cristo, também crescia entre os fiéis a consciência de que aquele Salvador havia sido protegido, educado e amado dentro de uma família. E no coração dessa família estava José. Os primeiros cristãos transmitiram oralmente a memória de sua fidelidade, sua coragem e sua pureza de coração. Embora muitos detalhes de sua vida permanecessem envoltos em mistério, sua figura começou a ocupar um lugar especial na espiritualidade cristã. A Igreja sempre reconheceu nele o guardião da Sagrada Família, o homem escolhido por Deus para cuidar da maior missão já confiada a um ser humano. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a devoção a José cresceu de maneira silenciosa, assim como foi silenciosa a sua própria vida. Comunidades cristãs começaram a refletir sobre sua santidade, sua humildade e sua confiança absoluta na providência divina. Com o passar do tempo, santos, teólogos e líderes espirituais passaram a destacar cada vez mais o papel único que ele teve no plano da salvação. Entre aqueles que ajudaram a espalhar sua devoção estavam grandes nomes da espiritualidade cristã, como Santa Teresa de Ávila, que testemunhava com profunda convicção a poderosa intercessão de São José. Ela afirmava que nunca havia pedido algo a ele sem ser atendida. Esse testemunho ajudou a despertar ainda mais amor e confiança no coração dos fiéis. Com o passar dos séculos, a Igreja começou a reconhecer oficialmente a importância de São José para toda a comunidade cristã. Em 1870, o Papa Pio IX proclamou São José como patrono da Igreja Universal. Esse título reconhecia que o mesmo homem que protegeu Jesus e Maria continuava espiritualmente protegendo a Igreja ao longo da história. A decisão refletia uma verdade profunda. Assim como cuidou da família de Nazaré, José também cuida espiritualmente de todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Décadas depois, outros papas reforçaram essa devoção. O Papa Leão XIII escreveu sobre a importância de confiar na intercessão de São José, especialmente para as famílias e trabalhadores. Mais tarde, o Papa São João Paulo II destacou o papel de José como modelo de paternidade e de fidelidade à vontade de Deus. Em tempos mais recentes, o Papa Francisco também chamou a atenção do mundo para a figura de São José, descrevendo-o como um homem de ternura, coragem e criatividade diante das dificuldades da vida. Assim, ao longo dos séculos, aquele carpinteiro humilde tornou-se um dos santos mais amados da Igreja. Sua vida continua sendo um farol para pais, trabalhadores, famílias e para todos aqueles que desejam viver com fé mesmo nas circunstâncias simples da vida cotidiana. São José nos ensina que a santidade não depende de reconhecimento público. Ela nasce da fidelidade. Nasce da coragem de confiar em Deus mesmo quando não entendemos completamente os caminhos que Ele nos pede para seguir. Nasce da capacidade de amar e proteger aqueles que Deus coloca em nosso caminho.
Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo recorrem à sua intercessão. Pais pedem sua ajuda para cuidar de suas famílias. Trabalhadores buscam nele inspiração para viver com dignidade e honestidade. Pessoas que enfrentam dificuldades encontram consolo em seu exemplo de confiança silenciosa. E assim, a história daquele homem que quase não falou nos evangelhos continua ecoando nos corações humanos. Porque sua vida foi uma resposta completa ao chamado de Deus. Agora, neste momento final de nossa reflexão, elevemos também nossa oração a esse grande santo. Ó glorioso São José, homem justo e fiel servidor de Deus, tu que foste escolhido para proteger Jesus Cristo e cuidar com amor de Virgem Maria, olha com bondade para todos nós. Tu que conheceste o valor do trabalho humilde, ensina-nos a viver com dignidade e perseverança. Tu que enfrentaste o medo, o exílio e as incertezas da vida, ajuda-nos a confiar na providência de Deus mesmo quando o caminho parece difícil. Protege nossas famílias, guarda nossos lares, fortalece os pais em sua missão de cuidar e orientar seus filhos. Ó guardião fiel da Sagrada Família, intercede por todos aqueles que se sentem cansados, por aqueles que buscam trabalho, por aqueles que enfrentam preocupações e dificuldades. Conduze-nos também a uma vida de fé silenciosa e verdadeira. Que aprendamos contigo a escutar a voz de Deus no silêncio do coração. Que possamos viver cada dia com humildade, coragem e amor. E quando chegar o momento de nossa partida deste mundo, alcança-nos a graça de partir em paz, na presença de Deus, assim como partiste rodeado por Jesus e Maria. Amém. Assim termina a história de um homem que não buscou grandeza, mas encontrou a santidade. Um homem que não pronunciou discursos, mas falou ao mundo através de sua vida. O carpinteiro de Nazaré continua sendo, ainda hoje, um exemplo luminoso de fé, humildade e confiança em Deus. E sua história nos lembra de uma verdade simples e profunda. A santidade, muitas vezes, nasce no silêncio, no trabalho diário e na fidelidade de um coração que escolhe dizer sim a Deus todos os dias da vida. Fim.